Muito boa noite a todos aqueles que ainda não cumprimentei. É muito bom estarmos de volta à nossa casa nas reuniões presenciais. Claro que a gente sente muita falta, né? Eu que estou nessa casa desde a barriga da minha mãe, devia muito, trouxe uma bagagem de dívida muito custosa, quase que eu nasci aqui dentro do centro. Um pouquinho a mais, meus pais moravam aqui de frente. Se não dá tempo da minha mãe atravessar a rua, talvez eu teria nascido aqui. Graças a Deus, né? Então é muito bom falar no centro, na reunião presencial outra vez. E aí a gente pede aquilo que o Marlon lembrou, né? Com todo o cuidado necessário. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Assim Jesus encerrou a sua oração dominical, oração do Pai Nosso, aquela que ele orientou que quando fôssemos nos dirigir ao Pai, deveríamos seguir aquele exemplo, não necessariamente com aquelas palavras. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal, é uma forma de assegurar não só os nossos resgates, não só o cumprimento de toda a nossa promessa no plano reencarnatório de restabelecer a nossa condição moral, como também nos auxilia no desenvolvimento a outros passos. O tema da nossa palestra hoje é o bem e o mal. Não é a bondade e a maldade como substantivo, mas o bem e o mal dentro da proposta filosófica e religiosa do Espiritismo. Kardec cuidou de ter um capítulo inteiro para estudar essa questão, porque ela está intimamente ligada à lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é uma lei rigidamente observada pelo Espiritismo, porque é uma lei rigidamente observada pelo plano espiritual também. Já que não existe um efeito sem a causa, é preciso cuidarmos muito do que causamos para termos efeitos positivos na nossa vida. Nada reduz o nosso compromisso de resgate, a nossa missão e a nossa expiação. Mas nós podemos cumprir toda a expiação, o resgate, passarmos por todas as provações de uma forma absolutamente feliz. Imagina alguém que tenha problema cardiológico, que tenha problema pulmonar, que tenha problema oftalmológico, que tenha problema nutricional e que tenha uma vida de 95 anos na Terra, trabalhando incessantemente até alta madrugada, cumprindo uma missão de extrema importância para a implantação ou para o avanço da doutrina rediviva do Espiritismo na Terra. Esse alguém foi Chico Xavier. E em momento nenhum Chico foi infeliz. Todos que estiveram com Chico disseram que, inclusive, em momentos de muita dor, ele tinha uma catarata que provocava muita dor no olho, e ficava psicografando ali até 2, 3 horas da manhã, do Grupo Espírita da Prece. E mesmo quando ele limpava aquela lágrima que descia, e por isso ele usava um óculos escuro quase sempre, de dor, ele não estava infeliz. E por que o Chico não estava infeliz? Porque o Chico praticava o bem. E ao praticar o bem, na lei de causa e efeito, você atrai para a sua vida o bem. Lá, na parte 3, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe o estudo do bem e do mal, o início dele. E ele inicia perguntando aos espíritos, na questão 614, ele pergunta:
o que é uma lei natural. E a partir dessa questão, ele vai desenvolver todo o estudo até a questão 628, sobre a lei natural e a lei material, com foco na lei natural. A lei natural responde os espíritos a Kardec. É a lei de Deus, criada para proteger o homem, que foi feito para ser um ser feliz, para ser um ser à imagem e semelhança do Criador, e para ser um ser que alcança o seu desenvolvimento. Quem pensa que estamos na Terra para vivermos a infelicidade se engana redondamente. Nós estamos na Terra para vivermos felizes, resgatando todo o nosso erro do passado. É isso que os espíritos nos orientam. Então esse negócio, alguns espíritas gostam de pregar isso, né? Não, porque o sofrimento faz parte. As expiações fazem parte. A dor faz parte. O sofrimento não. Nós podemos passar por tudo isso fortalecidos para carregarmos conosco a felicidade possível. Porque a felicidade não é desse mundo, mas a possível é. E dentro da lei de causa e efeito, toda a semeadura dentro da nossa encarnação é uma semeadura feita com o livre-arbítrio. Você semeia o que bem entender. A colheita é que é obrigatória. Então eu até gosto de parar, ficar queixando da situação. Ah, mas a minha vida não alinha. Eu luto e as coisas continuam do mesmo jeito. Não luta. Não é verdade. Se você estiver plantando alguma coisa que gera o desespero e a infelicidade, você não vai colher outra coisa que não seja o desespero, a infelicidade, a tristeza. Na pergunta 612, Kardec questiona, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta era extremamente importante para cada um de nós, porque nós temos essa mania de nos fazermos de vítimas e alegarmos que não conhecemos. E a resposta ela é simples, uma palavra só, e que nos enche de responsabilidade. Os Espíritos respondem, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todos nós temos consciência. E se temos consciência, dentro da consciência, Deus já dotou a criatura da sua lei. Não é como a Ana Paula, que é advogada, que precisou decorar todos os códigos, leis, Constituição. A de Deus já nasce implantada em cada uma das consciências. Tanto que quando a gente faz alguma coisa que contraria a bondade, nós temos consciência. Se você traz o escândalo para dentro da sua casa, seja na relação com os filhos, com a esposa, com o marido, com o vizinho, com os parentes, a sua casa será uma casa de sofrimento. Você não vai conseguir cumprir a sua missão com a felicidade possível. Por quê? Porque você está contrariando a lei natural, que está impressa, escrita na sua consciência. Então essa desculpa de que eu não sei, não pega. Ah, mas é o meu temperamento. Aliás, de temperamento difícil eu entendo. Quem tem que dobrar o próprio temperamento não é o outro. Quem tem que autoeducar o seu espírito é você. Foi você quem plantou e adquiriu todos esses defeitos. Só você vai se livrar deles. E só se livrando deles, você vai conseguir viver, passar pelas provações, romper a encarnação com a felicidade possível.
Na pergunta 629, há um enfoque que nós vamos entender melhor o que seja o bem e o mal dentro da filosofia religiosa do Espiritismo. Já que o Espiritismo não foge ao raciocínio lógico, que é filosófico, ao raciocínio exato, que é científico, e ao raciocínio religioso, que é o cristianismo, a base do cristianismo. Pergunta Kardec aos espíritos: o que é a moral? Naturalmente, ele não se referia ao comportamento que transgride os costumes de um povo. Se o povo indígena andar sem roupa numa aldeia indígena, não é imoral, do ponto de vista social, sociológico. Já na cidade, o povo anda de roupa. Se você sai sem roupa na rua, já é imoral. Mas esse é o ponto de vista sociológico. Kardec não pergunta nesse sentido. Kardec pergunta do sentido filosófico da doutrina espírita. E os espíritos respondem: moral é a regra, olha a palavra aparecendo aí, do bem proceder. E seguindo esta regra, você segue o caminho, a construção, a semeadura do bem que você há de colher. Então, para você colher o bem na sua vida, não contraria a sua consciência. O caixa do supermercado te devolveu 20 centavos ou 20 reais ou mais, a mais, percebe, devolva o dinheiro para o caixa do supermercado, compra só o que precisa e paga. Você não precisa comprar o que não precisa e, fundamentalmente, comprar o que não vai pagar. Procure ter a passividade nas palavras, nas relações. Procure ter certeza daquilo que você vai falar com alguém, para tocar no assunto. Porque essa é a prática do bem consciente, está na sua consciência. Não é importante ter razão para abordar alguém. É importante saber abordar alguém para ter razão. Por mais razão que você tenha, se você chega abordando alguém com agressividade, você semeou a agressividade. A resposta só pode ser agressiva. Ah, mas é culpa sua. Não existe culpado, é culpa sua. A primeira culpa de quem errou, esta primeira culpa, quem errou vai arcar com ela. A segunda, da sua abordagem agressiva, é sua. E aí, a sua vida vai virar aquilo que o livro Céu e o Inferno fala, um inferno. O inferno não é um espaço físico, onde fica lá o demônio com o tridente, chifre, fogo. Essa é uma alegoria materializando o inferno. Mas se você constrói as relações com a agressividade, você vai transformar a sua vida no inferno. Nada vai dar certo, não tem como dar certo, porque a agressividade não gera nada certo. Jesus foi luz, teve extrema autoridade, sem ser agressivo em momento nenhum. No momento em que Pedro arranca a espada e corta a orelha de um centurião, de um soldado, ele manda Pedro guardar a espada e recoloca a orelha. Não é com a agressividade. Então, quando os espíritos respondem que moral é a regra do bem proceder, nós encontramos a palavra bem. E aí, logo na questão 630, Kardec já questiona, já que a moral é a regra do bem proceder, como distinguir o mal do bem? Os espíritos respondem, é muito simples. É só ouvir a própria consciência, a lei de Deus que está dentro de você. Toda criatura tem a consciência. Todo povo, em qualquer lugar, tem a sua consciência. Em maior ou em menor grau de esclarecimento, todos têm a consciência. Ninguém pode alegar que pratica
alguma coisa que contraria a sua consciência sem saber, porque na hora ele sabe. Só porque às vezes somos tão egoístas que achamos que as outras pessoas têm de nos tolerar. Não somos nós que estamos no mundo, é o mundo que está em nós. Então todo mundo tem de agir de acordo com a nossa conveniência. Não há essa liderança. Nós não nascemos com essa liderança. Nós somos seres feitos em imagem e semelhança do Criador. Estamos na Terra para resgatar erros do passado e não para aumentar erros para o futuro. Existe um código para que nós consigamos vencer resgatando esses erros de uma forma mais amena e mais feliz. É seguindo a lei moral, a lei natural. As leis humanas são mutáveis, de acordo com o costume dos povos, de acordo com a evolução de cada um, a posição geográfica. A lei de Deus, a lei moral, ela na terra é imutável. Ela vale para todos os povos. É claro que pode sofrer alguma mutação, alguma mudança, alguma alteração de um planeta para outro. Em planetas mais evoluídos, talvez essa lei sofra alguma alteração. Na Terra não. Na Terra ela é única e nós não temos desculpa. Então, quando nós praticamos alguma coisa que contraria a consciência, que contraria a sua sabedoria pessoal, você vai colher aquilo. Não adianta você pensar que está castigando, que você está revidando, que você está devolvendo, porque você está semeando. Quando você sofre algum tipo de agressão e absorve com o amor que Jesus nos ensinou, e não é ficar, faz de novo, eu estou pronto para aceitar, não é isso, não é inoperância. O Evangelho não prega inoperância. As obras da codificação não prega essa passividade. É não desejar o mal, não revidar o mal, não praticar o mal e não ser agressivo. Aí a pessoa que praticou aquela agressão é um problema dela, não é seu. Ela vai resgatar o mal praticado. E a você cabe orar por ela para que ela resgate de uma forma mais amena possível. Você vai, pega e revida, traz isso para suas costas. Voltemos lá ao final do Pai Nosso. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Antes Jesus propõe, não nos deixe cair em tentação. Claro que Jesus, a espiritualidade maior, o nosso anjo da guarda, nos protege para não cairmos em tentações. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus disse, olha, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Antes do eu te ajudarei, ele já mandou fazer a sua parte. Mas se você está sempre em ambiente que te traz tentação, se você sempre procura pessoas que te trazem tentação, se você procura sempre a tentação, não tem anjo da guarda que dá conta, né? Não é possível que o anjo da guarda vai dar conta de uma barra dessas. Se você não faz a sua parte, o anjo da guarda fala, eu vou dar uma banana, né? Que eu vou ficar segurando essa onda sozinho, segurar esse touro pelo rabo? Não. Então nós temos de fazer a nossa parte. Quem seleciona o ambiente onde nós vamos estar, somos nós. Quem seleciona os assuntos que nós vamos tratar, somos nós. Quem seleciona os livros que vamos ler, somos nós. Os filmes que vamos assistir, somos nós. As companhias com quem nós vamos grudar, somos nós. Ah, mas eu vou discriminar fulano? Não é discriminar, é se proteger. Se aquele fulano não quer de jeito nenhum fazer a sua reforma moral e promover o seu crescimento, para que você vai encostar nele? Procurando a tentação. A tentação você procura. Só é possível livrar do mal se você evita a tentação, para que o seu anjo da guarda evite que você caia em tentação.
Na pergunta 632, Kardec, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas como separar o bem do mal? Como separar? Separa o bem do mal ouvindo a própria consciência. Na pergunta 642, Kardec fala: basta não praticar o mal para sermos agradáveis a Deus e, consequentemente, vivermos felizes? A resposta é essa que o Esdras deu: não, é preciso praticar o bem. Ah, eu não pratico o mal, mas também não pratico o bem. À medida que você vai semeando, é você quem colhe. Porque, de vez em quando, nós precisamos recorrer ao tratamento espiritual, porque somos imãs, e por onde nós passamos, nós vamos colhendo. Eu vou pedir alguém para fechar aquela porta, porque a acústica aqui está horrível, e se abre aquela porta, o vento batendo aqui. Aí, Gabriela, por favor. Aí, porque senão acaba que a voz vira eco e vocês não vão entender, né? Então, como eu estava dizendo, no momento em que você propõe, não está fechando? A porta não está fechando, Souza? Pois é, nós temos o Dorival aqui, que é nosso especialista em porta, e ele arrumou essa porta, mas não foi nem umas 5 vezes ainda. Já foi, Dorival, umas 5 vezes? Não, né? Porque o Dorival, ele além de ser especialista em pintura, em outras instalações, ele é um especialista em porta também. Então faz o seguinte, deixa a porta como está, vocês aí do fundo vão se esforcem um pouco mais, né, para ouvir aquilo que eu estou falando. Bom, então basta não praticar o mal para sermos agradáveis a Deus e, consequentemente, para vivermos a plenitude de uma vida menos infeliz ou uma vida feliz. Não, é preciso praticar o bem. Qual é o bem que nós podemos praticar? Onde há ausência do mal, há o bem. A casa tem aquele trabalho do bairro da Vitória, que está marcado para voltar no dia 6 de fevereiro, não sei se a direção vai manter essa marca, porque com essa nova cepa aí da Ômicron, acaba que está muito perigoso, mas é um trabalho do bem, que precisa de voluntários. Mas às vezes você faz o trabalho do bem na sua própria casa, sendo exemplo para aqueles que estão ao seu redor, sendo tolerante com aqueles que estão ao seu redor, procurando orientar como conseguir viver uma vida melhor, como conseguir ser mais proativo consigo mesmo, plantando, colhendo coisas boas. Se você puder ir no bairro da Vitória, é uma beleza. Se não puder, oportunidade para fazer o bem não falta. Às quartas-feiras tem um grupo aqui no centro que está realizando uma sopa, fazendo uma sopa para distribuir próximo à rodoviária de Goiânia, onde tem irmãos em situação de muito sofrimento, alguns muito viciados em crack, outros por necessidade de desemprego mesmo, estão se alimentando dessa sopa. Fazer essa sopa é prática do bem? É. Mas se você quarta-feira trabalha, não pode fazer essa sopa, tem outra forma de você fazer o bem. Nós sempre encontramos uma forma de fazer o bem. E uma das primeiras formas de fazer o bem verdadeiramente é nos autoeducar. À medida que você se autoeduca, moralmente falando, como propõe Kardec, quando pergunta o que é a moral, e os espíritos respondem que é a prática do bem, moralmente falando, quando você se autoeduca, quando você educa o seu espírito, quando você cresce, quando você consegue domar o seu temperamento, quando você entende, eu sou adulto,
eu tenho um raciocínio, eu tenho um cérebro, eu tenho um espírito que habita esse corpo, eu ganhei essa encarnação, eu vou me modificar, eu vou me educar, eu vou crescer. Você está fazendo um bem enorme, um bem imensamente grande. E aí eu vou voltar a essa questão do bem e do mal, abrir um parêntese para falar sobre as crianças que estão sob nossa responsabilidade. Pais responsáveis, às vezes não são os pais, mas a criança vive naquela casa, então é pai também, é mãe também, não tem jeito. Esse grupo de espírito que está reencarnando é um grupo de espírito de uma capacidade intelectual surpreendente. Já viram esses meninos quando eles pegam um celular ou um computador, que você está lá meia hora e chega assim, e resolve rapidão? É uma inteligência, não só nessa questão, ele surpreende a gente demais com a inteligência, a sensibilidade, os assuntos. Traga essas crianças para dentro da casa espírita. Evangelize essas crianças, porque esses cérebros com essa capacidade, se conduzidos para o lado do bem, haverão de nos dar um retorno magnífico no momento em que a Terra muito precisa, passa por essa transição planetária. Mas se esses irmãos descambam para o lado do mal, como será também? O que vai acontecer também? Eu tenho uma conhecida que, trocando ideia, ela me contou sobre uma parente que ficou viúva e que tem um filho que sempre foi genial no computador. E a mãe, sempre com aquela conversa que Kardec, que Pestalozzi orienta, não vá nessa. Eu sou amiga do meu filho. Não é amiga, mãe é mãe. Amigo, o filho vai conquistar na sua vida. Pode ser uma mãe amiga? Até deve. Pai pode ser um pai amigo? Até deve. Mas é pai. A mãe é mãe. Essa é a responsabilidade sua. O amigo nós conquistamos e aquele que não serve a gente descarta. Pai e mãe não tem jeito. Aí a mãe estava com esse papo de amiga, não sei o quê, e essa criança foi crescendo com esse desenvolvimento tal. O pai faleceu, fazia tudo o que queria, e agora a mãe descobriu que é um adolescente de 19 anos, entrou na conta do pai falecido e desviou para a conta dele 50 mil reais. E a partir disso ela começou a investigar, e ele vem fazendo isso há muito tempo, vivendo uma vida de absoluta gastança com essa prática criminosa. Esse gênio que consegue entrar lá na conta bancária burlando sistemas de muita segurança de computadores, imagina conduzido para o lado do bem. E agora, quem vai dar volta nisso? Você, Alexandre, que é policial e que lida com essa área, é possível? Só ele próprio, né? Responsabilidade é só dele? Que nasceu com essa genialidade? Os pais deveriam ter educado. Pai e mãe é para educar filho. Essa conversa de, é repressão, não sei. A Marta, que é minha irmã, a Meire conheceu minha mãe, o Jânio conheceu, o Dorival conheceu. Na minha casa era uma psicologia perfeita. Errava para ver como é que a coisa funcionava. E olha que eu sou o caçulinha do colo da mamãe. E funcionou bem, porque ela criou 11. E ainda bem, né, que não fosse 11 parasse do 10, eu não tinha nascido, né? Ainda tem isso. Então, é preciso ter essa força, esse vigor necessário para conduzir a criança para a prática do bem, dentro da consciência que ele recebeu da espiritualidade. No livro Estude
e viva, Emmanuel faz uma consideração. Esse livro é um livro fantástico que eu ganhei de presente de um querido amigo. Na segunda vez que ele me viu, ele me chamou ali no cantinho e falou: olha, eu trouxe um presente para você. Eu já li esse livro e gostaria de presenteá-lo, o seu Valdir. E eu falei: olha, muito obrigado. E aí ele falou que se chamava Valdir, ele já desencarnou. E aí eu levei o livro e realmente o livro é fantástico. É uma psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. No capítulo 1, Emmanuel fala uma coisa fantástica sobre o bem e o mal. Ele fala: o hoje é um cheque em branco. Você preenche lá o valor que você quiser. Se você tiver saldo moral, você vai dar conta de conviver com a dívida contraída. Se você não tiver, o que você colocar lá, vai ter que pagar, não tem saída. Quem mexe com o banco aqui sabe que se no banco da terra paga, imagina no plano espiritual. Então, cuidado com o cheque que você está preenchendo. O cheque que você está preenchendo hoje, você vai pagar. Ah, mas eu sou muito infeliz. Não, não é infeliz não. Você está trazendo para suas costas dificuldade para você cumprir o seu plano reencarnatório. Ah, mas como é que eu vou saber? Aí a gente volta lá naquela questão. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós temos a consciência. Não depende do grau de escolaridade. Ficou adulto, então não depende da idade. Não depende da classe social, da etnia. A sensibilidade do Esdra para a música depende da espiritualidade. Né? Essa sensibilidade depende. A consciência dele não depende. A consciência do Esdras, que tem extrema habilidade, esse dom maravilhoso de trazer dentro da sua alma a canção já de outras encarnações, é a mesma de alguém que não tem sensibilidade artística nenhuma. Nenhuma. O outro também tem a consciência. Nós sabemos quando estamos praticando o mal. Não precisa fazer maldade para ninguém, mas você tem essa consciência, ouça sempre essa consciência. No livro As Leis Morais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, ela faz uma consideração que vem de encontro a tudo isso que nós estamos estudando nesta noite. Ela fala que, ao deixarmos de praticar as leis naturais, as leis de Deus, nós conduzimos a nossa vida para o desalinho. E ao deixarmos de praticar tais leis, praticando as outras, porque se você não pratica uma, você pratica as outras, você torna impossível o seu reajuste. Ou seja, você não vai reajustar devidamente todo o seu plano reencarnatório. Aí tem algum problema para essa encarnação? Tem. É preciso entender que você, em desalinho, você não vai encontrar a felicidade, a alegria, a compreensão, a docilidade, a exemplaridade, que são coisas fundamentais. Alguém pensa que o Espiritismo vai transformar alguém aqui em santo? Está enganado. Não vai. Não é essa a proposta do Espiritismo. Ainda mais esses que estão dentro do centro, desde a barriga da mãe. Esses, então, não vão virar santo numa encarnação só, não. A tendência é dar uma progredida, né? Passo a passo. Mas vai demorar. Não precisa virar santo. Pratique o bem. Você tem consciência, filosoficamente, da lei de Deus. A sua consciência, na sua consciência, está impressa
a lei de Deus. E se você praticar o bem, você semeará o bem. Se você semeia o bem, você colherá o bem. Consequentemente, o bem vai trazer para você o fortalecimento, a compreensão, o discernimento, a aceitação, e você vai cumprir o seu plano reencarnatório muito mais suave, muito mais feliz. Ah, mas é impossível tolerar a vizinha. Não é impossível. Ah, mas a minha sogra era um amor, gente. Curiosamente, quando alguém fala de sogra, eu fico pensando como eu fui feliz com a minha sogra. Eu vou contar rapidamente uma passagem no final da vida da minha sogra. Ela era analfabeta e era católica. Aí, já no estágio final, o médico a mandou para casa e ela recebia a medicação em casa. E ela, fui lá, como ia sempre toda semana, fazer a visita a ela me disse: Kleber, eu quero que você venha aqui rezar para mim. Eu falei: claro, podemos rezar, não tem nenhum problema. Ela falou: mas não vai ser hoje não. Você vem quarta-feira, que eu vou me preparar para rezar também. Já os músculos todos enrijecidos, sem movimento, sobre uma cama. Foi. Tá bom, né? A oração precisa de preparo mesmo. Aí chegou na quarta-feira, fui lá rezar para ela. E aí falei sobre o espiritismo, reencarnação, a desencarnação, os processos naturais do nascimento, da morte. E fizemos uma oração juntos. Aí eu apliquei o passe magnético curador nela, despedi e fui embora. No domingo eu fui levar a minha esposa, que ficava com ela aos finais de semana, sobretudo domingo até a segunda pela manhã. Cheguei lá, falei: Dona Badia, como é que está? Como é que foi? Falei: Kleber, como foi boa aquela reza que nós fizemos, que você fez aqui comigo. Eu fui lá no céu. Eu falei: no céu? Ela falou: foi no céu. Cheguei lá e falei com Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. Está doendo muito meu corpo, a minha cabeça está doendo, o que eu como está me fazendo mal. Eu preciso de gente para me dar banho. Eu estou fazendo todas as necessidades em cima da cama. Está muito ruim, eu estou muito velha. O senhor precisa me trazer para cá. Falei: Dona Badia, mas foi Deus mesmo, não foi um menos graduado, não, porque Deus está muito graduado. Ela falou: não, foi Deus. Foi Deus. Aí ele falou para mim assim: Badia, o céu está muito cheio. O seu lugar vai ser desocupado na hora que você tiver de voltar. Não desocupa o lugar antes, não. Aí eu olhei o céu, mas o céu é bonito. Um povo vestido assim de azul clarinho, e tem uma música, mas a música não vem para dentro do seu ouvido, a música sai do seu ouvido para o exterior. E aquilo te dá uma paz, que é a questão da música, né? Agora o Esdras trouxe a música aqui para dentro, e vocês já perceberam como está a harmonização do nosso ambiente antes das reuniões. Eu falei: então, e a senhora viu alguém conhecido lá no céu? Ela falou: ninguém. O povo que morreu, nenhum foi para o céu, ou Deus não deixou eu ver. Eu falei: uai, Dona Maria, mas o céu tinha que ter pelo menos um conhecido. Ela falou: não, lá que eu vi conhecido mesmo foi só Deus. Eu falei: a senhora já viu quem precisava, né? Porque ver a Deus. Ela falou: assim que desocupar a minha vaga, eu vou deixar esse corpo, como você falou, porque a gente tem que deixar o corpo, porque o corpo não é minha morada, e eu tenho certeza do que você falou, porque eu vou para o céu. Aí, quando foi na terça-feira, eu recebi uma ligação: olha, era a minha esposa, minha mãe está passando muito mal. Cheguei lá, peguei o telefone e comecei a ligar para as UTIs móveis. Liga para um, não atende. Liga para outro, está fora de área. Liga para outro, está em Nazário. Aí foi acabando a lista. Quando eu terminei as ligações, o filho dela veio e falou: olha, minha mãe acabou de desencarnar. Uma desencarnação tranquila, nada, e com certeza ela foi para o céu. O céu, com certeza Deus, já que ela estava tão íntima de Deus, Deus estava esperando para ela ver o espírito, o anjo da guarda dela, como ela concebia.
por ser católica, ela concebia Deus como o seu anjo da guarda. E, consequentemente, ela viu a espiritualidade, o plano espiritual, tal qual era o grau de evolução que o corpo dela permitia, que a escolaridade dela permitia, e desencarnou tranquilamente. E depois do dia da nossa oração, ela não sentiu mais dor. Não sentiu mais dor. Aí, então, ela foi para o céu e foi de uma forma muito tranquila. Aí começaram as UTIs móveis, retornaram a ligação. Eu falei, não, já não preciso mais, já, infelizmente, ela não tinha que ir para o hospital. Ela iria desencarnar e desencarnou na cama dela de uma forma tranquila. E foi uma pessoa que teve 4 filhos e que durante o período em que eu convivi com ela, eu convivi com uma pessoa que procurava, dentro do conhecimento dela, dentro da percepção dela, praticar o bem. Ela era impossível ela devolver alguma agressividade. Então, que nós tenhamos sempre a consciência que quem pratica o bem somos nós, quem pratica o mal somos nós, e que essa prática ao longo da nossa vida é a semeadura que vamos fazendo pelo caminho e que nós mesmos vamos colher nessa encarnação. A forma como nós vamos cumprir o nosso plano reencarnatório, as nossas provas e expiações, depende da prática do bem e do mal dentro da nossa consciência, onde está impressa a lei de Deus. Então, a nossa felicidade ou infelicidade para cumprir o plano reencarnatório, fácil ou difícil, de acordo com o Livro dos Espíritos, e aí eu vou repetir, né, para quem quiser fazer depois um estudo mais aprofundado, a parte 3ª do Livro dos Espíritos, capítulo 1, ali onde começa as leis morais, o estudo está lá, e é um estudo que merece ser feito todos os dias por nós espíritas. E que Deus possa nos dar força, que o diretor espiritual dessa casa, Eurípides Barçanufo, coloque em nós a resiliência necessária para praticarmos o bem conforme a lei moral prevê. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade.